Meus irmãos e amigos, graça e paz. A nossa oração é que o Senhor Deus, o Senhor da nova aliança, com a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa ricamente abençoar a sua vida. Desejo a todos um excelente dia. Nós vamos estar conversando com vocês nesse dia sobre como ser cristão na sociedade atual. Para isso, quero convidá-los a abrir comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. O texto diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia enfatiza alguns princípios da conduta, do caráter do cristão, especialmente em relação a Deus e ao seu próximo. Por exemplo, vai falar sobre a sua influência. E aí nós somos desafiados a vivermos uma contracultura sem deixar sermos amoldados às paixões mundanas. Quando se trata da justiça do cristão, ela precisa ir além da justiça exercida pelo conceito do mundo. Terceira colocação nos trata sobre a piedade do cristão, ou seja, a sua devoção, a sua vida religiosa, fugir de todo tipo de hipocrisia, de formalismo mecânico dos pagãos. Ambição, e aí o cristão pode ter ambição, e se ele tem uma ambição, a sua ambição está em buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, ficando livre das ansiedades materiais. Os relacionamentos do cristão não devemos deixar o mundo, mas precisamos viver no mundo, mas não podemos nos associar a ele e nem deixarmos sermos moldados pelo mundo, como nos diz o texto de Paulo no capítulo 12 da carta aos Romanos. Seus princípios e valores, cuja referência é a palavra de Deus que é viva e eficaz, a palavra de Deus que restaura a alma, que dá sabedoria aos simples, ilumina os olhos. Nós não podemos negociar, nem abrir mão da maravilhosa palavra do Senhor. E se precisamos guardar alguma coisa, o salmista, ao escrever o Salmo 119, diz assim: guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Ou na expressão do apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Filipenses, Paulo diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto que ocupe o seu pensamento. E em sétimo lugar, nós precisamos ser autênticos. Ou seja, ocorre que quando pessoas reais dizem coisas reais acerca de questões reais, os sentimentos reais, sem nenhuma tapeação, aparecem, certo? Ela não tem conversa de duplo sentido. Você vive o que você é e você fala o que você é. E aí, por isso, nós precisamos encher o nosso coração, encher a nossa mente com isso que tem valor, com isso que tem virtude. E, finalmente, o nosso viver andando de modo digno do chamado do Senhor, fazendo morrer toda a nossa natureza carnal e se esforçando diligentemente para viver em uma cultura diferente, no fazer, no ser, no ouvir e no falar. A Bíblia nos chama a atenção, primeiro, que há uma maneira certa de andar
e viver. Veja o que Paulo diz em Efésios capítulo 4, versículo 1 e 2. Ele diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Somos chamados e desafiados a sermos sal e luz. Jesus olhou para aqueles poucos discípulos e disse que eles, e tão somente eles, seriam o sal da terra e a luz do mundo. A influência deles chegou até hoje. São metáforas usadas por Jesus para instruir os seus discípulos que eles fariam diferença. Assim também, nós somos chamados para exercer a nossa função no lugar onde Deus nos plantou, onde Deus nos colocou, reconhecendo ser um desafio para a prática de ser cristão na atual sociedade. E, finalmente, precisamos reconhecer a nossa luta não é contra sangue e contra carne, mas é contra os potestades. Temos que conhecer a história espiritual da cidade onde nós estamos inseridos, discernir a situação dos poderes infernais, destruir fortaleza e nos tornarmos verdadeiros intercessores. O ser cristão na sociedade atual é um desafio para todos nós. Que Deus nos ajude na nossa caminhada e na nossa peregrinação, entendendo, como diz a carta aos Hebreus, nós não somos dessa cidade, nós aguardamos uma cidade cujo arquiteto é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Deus, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, abençoe ricamente a sua vida. A todos um forte abraço. Amém. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza, que tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, que as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Jogada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza, que tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, que as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim.
plantada no jardim, morreu por mim.